inteligência pode te levar a muitos lugares, inclusive a concluir que Jesus é Deus. O homem com o maior QI do mundo declarou: Jesus é Deus. Para muitos, isso não faz sentido. Afinal, não dizem por aí que fé é coisa de gente ignorante? Mas será que inteligência e fé são mesmo opostas? Ou será que estamos ignorando uma verdade maior? Hoje, vamos desvendar isso. Veja, eu não gostaria de cair aqui no famoso argumento de autoridade. Dizer, fulano acredita, então a fé está justificada. Não é esse o caminho da verdade. A fé cristã não precisa disso. Mas é curioso perceber uma coisa. Quem mais usa o argumento de autoridade para desprezar os religiosos são justamente os que dizem defender a razão acima de tudo. Todos os homens pensantes são ateus. Ernest Hemingway. Você é uma pessoa pensante? Então você deveria ser ateu ou ateia. Não? Então você tem que começar a usar o seu cérebro. Afinal, quantas vezes você já ouviu frases como: nenhum cientista sério acredita em Deus? Você ainda acredita nisso? Em pleno século XXI? No fundo, o que eles estão dizendo é: se você fosse inteligente, você pensaria como eu. Isso é simplesmente o argumento de autoridade disfarçado de superioridade moral. E aí vem o maior QI do mundo e diz: Jesus é Deus. O que fazem agora? Ignoram? Ridicularizam? Ou reconhecem que a fé não é incompatível com a inteligência? Então, será que os tweets do homem com o maior QI do mundo deveriam mudar o seu pensamento? Talvez sim, se você mede a verdade apenas pelo status de quem fala. Mas se você ainda tem coragem de usar a razão, mesmo sem diplomas ou títulos, pode acabar chegando à mesma conclusão: Jesus é Deus. Então, quanto mais eu estudar, mais vou me afastar de Deus? É isso que dizem por aí. E a Adriana de Ribeirão Preto pergunta se o senhor é ateu. Não. Bom, primeiro a segunda resposta. Não mesmo. Peraí, não. É muito bonito. Peraí. Deixa a história do pai pra depois. É muito bonito, É muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra a norma. Muito normal, É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu. Muito bonito. Pra ganhar voto. Muito bonito. Veja bem, eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade, desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Conforme o tempo passa, tudo avança. A tecnologia, a ciência, os modelos de pensamento. E dizem que agora já não há mais espaço para Deus. A religião, essa seria inimiga do saber, um freio à liberdade intelectual. Já ouvimos isso muitas vezes. Até o Papa, certa vez, alertou sobre esse tipo de pensamento. Mas, e se for o contrário? E se a própria sede pelo saber nasceu da fé? Quem foi mesmo que criou as primeiras universidades? Sim, talvez você saiba, só tenha esquecido. Como disse São Tomás de Aquino, a verdade é a mesma, venha ela da fé ou da razão. Não pode haver contradição entre elas, pois ambas vêm de Deus. Então por que tanta gente acha que fé e ciência são inimigas? Porque essa rivalidade que na prática não faz sentido. Ao menos quando falamos de uma fé sincera, que busca a verdade, e não apenas conforto emocional ou promessas de prosperidade. A verdade é que a sede do saber foi o que impulsionou os primeiros grandes centros de ensino, as universidades medievais, fundadas sob os alicerces da Igreja Católica.
A mesma igreja que foi o berço de cientistas como Mendel, Copérnico, Pascal e tantos outros. Filósofos cristãos moldaram a base moral do mundo ocidental, e ainda assim, tudo isso parece ter sido apagado da memória coletiva. Como e por que deixamos isso para trás? Durante séculos, fé e razão caminharam lado a lado. A sede por entender o mundo, a natureza e o próprio Deus moveu padres, monges, bispos e filósofos a estudarem matemática, astronomia, medicina e lógica. A Igreja foi a maior patrona do saber na Idade Média. Mas algo mudou. No século XVIII, nasce na Europa um movimento que transformaria profundamente o modo de pensar: o Iluminismo. A ideia central era simples: a razão humana deveria ser a medida de todas as coisas. O homem, e não Deus, passou a ocupar o centro da reflexão. A revelação divina começou a ser tratada como superstição, mito ou, na melhor das hipóteses, resquício de eras ignorantes. Fé, para muitos iluministas, era coisa de camponês. Igreja, o obstáculo ao progresso e à liberdade. Essa visão, porém, era parcial e muitas vezes, ou quase todas, injusta. Por que ignorava os séculos em que foi justamente a fé que sustentou o saber, que preservou livros, fundou universidades e ensinou o valor da razão? Mas o iluminismo precisava de um inimigo para justificar a sua revolução e elegeu a religião, especialmente o cristianismo, como esse adversário. A ruptura foi aprofundada no século XIX, com o surgimento do positivismo, especialmente na figura de Auguste Comte. Para Comte, o conhecimento humano evolui em 3 fases: a teológica, o domínio da religião e dos mitos, a metafísica, filosofia e abstrações, e a científica, a única verdade aceitável. Segundo ele, só o que pode ser medido e testado é real. Deus, a alma, o bem e o mal seriam apenas ideias inúteis, sem validade científica. Essa visão influenciou profundamente o pensamento moderno. As universidades se tornaram, pouco a pouco, espaço onde a religião era vista como algo do passado, a ciência como um novo sacerdócio. Mas o que começou como uma valorização legítima da razão virou idolatria da razão. A fé foi empurrada para fora do debate público. A religião passou a ser reduzida a algo privado, emocional e sem relevância para o mundo real. Isso não é ciência verdadeira, uma filosofia mascarada de neutralidade. E pior, é uma ciência amputada, que recusa dialogar com os grandes mistérios da existência. Como dizia o Papa Bento XVI, quando a razão se separa da fé, ela se torna autodestrutiva. Hoje, colhemos os frutos dessa cisão. Vivemos numa época que, ao negar Deus, também perdeu o senso de verdade, de bem e de beleza. Chesterton ri das certezas do homem moderno. O problema do mundo moderno não é que ele acredite em nada, é que ele acredita em tudo. A fé foi tratada como uma fantasia pessoal. Religião virou sinônimo de ignorância. Mas será que isso fez o mundo mais sábio ou apenas mais vazio? A ciência continua a avançar, mas cada vez mais como uma locomotiva sem trilhos, rápida, poderosa, mas sem direção. Por isso, precisamos compreender que a fé e a razão, juntas, não se anulam, se completam. Mesmo influenciado pelos neoplatônicos, Santo Agostinho percebe algo que poucos ousavam admitir: o autoconhecimento não basta. Há um limite para o que podemos descobrir sobre nós mesmos e, por consequência, sobre Deus, enquanto estivermos nesta vida terrestre. E é por isso que ele escreve: por isso, enquanto peregrino longe de ti, estou mais presente a mim que a ti. Sempre podemos buscar sabedoria e conciliar isso com a fé. Quanta sabedoria esquecida habita nos escritos dos reis da antiguidade.
Davi, em seus salmos, já proclamava: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão, em Provérbios, aconselhava: tem confiança no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua prudência. E em Eclesiastes nos lembra: todas as coisas têm o seu tempo, todas elas passam debaixo dos céus segundo o termo que a cada uma foi prescrito. Essa é uma sabedoria que o nosso tempo insiste em ignorar, e talvez isso explique a crise moral, não apenas na ciência, mas em todo o mundo. Não podemos nos envaidecer pela sabedoria. Sem uma base sólida, ela pode se tornar apenas vaidade. É inspirador ver o homem com o maior QI do mundo falando sobre Deus, reconhecendo verdades que confirmam a nossa fé. Mas nós, cristãos, também precisamos saber sustentar a nossa fé, entender que ela não é só um sentimento, não é algo frágil, como muitos tentam vender. Nossa fé tem base, tem razão, tem história. Sabedoria e fé não se opõem, elas se abraçam. E no fim, todos somos iguais diante de Deus. O que nos distingue não é o QI ou o diploma, mas o acesso ao conhecimento e a disposição em buscá-lo. Nunca devemos menosprezar ninguém por saber mais ou menos, pois até um simples pode ser mais sábio do que um gênio sem Deus. A quem quiser continuar usando o argumento de autoridade, que fale ao vento, porque as verdades de Deus continuam sendo confirmadas pela ciência. O maior QI do mundo entendeu isso. Que nós tenhamos coragem e busquemos crescer em sabedoria a cada dia. Quanto mais os telescópios se desenvolvem, os radiotelescópios, quanto mais se aponta o nosso olho para o universo, mais desesperado o ser humano vai ficando pela sua insignificância cósmica. 4.000 livros de 500 páginas escritos em um som. Que beleza! Eu me recuso a aceitar que isso é bacana. Eu tenho o direito de me recusar. Não consigo explicar. Eu vejo em tudo que cerca a mão de Deus. E o tempo passou, vieram tantos outros gênios, em todas as áreas, filosofia, medicina, astronomia. Em cada uma dessas ciências, poderíamos citar grandes cristãos, homens que uniram fé e razão, e cujas descobertas ainda ecoam hoje. Chegamos até mesmo ao homem com o maior QI da atualidade, mas o mais importante continua o mesmo. A verdadeira sabedoria reside nele. Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.